Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 3, versículo de 1 a 10, Atos 3, do 1 ao 10. E diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas ao que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por esse culto de louvor e adoração, porque é para o Senhor. Aceita, ó Pai, o nosso louvor. Aceita a nossa adoração. Aceita, Senhor, a mensagem que aqui será pregada, porque ela vem de Ti, ó Pai. É o Senhor quem fala, porque a Tua palavra ela é viva, ela é inerrante, ela alcança vidas e a transforma, ó Pai, para a Tua glória e não a do homem, não de uma igreja, mas para o Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, como eu falei, estamos já se aproximando do final do nosso mês de missões nacionais. E o que nós aprendemos esse mês? Você consegue lembrar das mensagens que foram aqui pregadas? O que você aprendeu nesse mês? Como nós vamos terminar o mês de missões nacionais com um tema tão atual, relevante e verdadeiro, que só Jesus Cristo salva? Será que eu entendi, o irmão entendeu essa verdade, que só Jesus Cristo salva? O que faremos com este conhecimento? O que a partir de agora você, como servo de Deus, irá fazer com este conhecimento? Você aprendeu que Ele salva, que Ele transforma, que Ele cura, que Ele liberta. O que eu e você iremos fazer com isso? Nós, irmãos, como PIB de Campo Grande, somos conhecidos como uma igreja missionária. 118 anos fazendo missões, amém? Ontem nós inauguramos mais um templo. Provavelmente, né, será a nossa 32ª filha. Uma igreja, irmãos, que vai para fora. Uma igreja que vai pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Hoje, irmãos, sem dúvida, sem medo de errar, pastor Carlos, somos uma das igrejas batistas que mais colaboram com missões. Somos, irmãos, conhecidos como uma igreja missionária. O dia que você tiver a oportunidade de ir em outras igrejas, viajar ao Brasil nos campos missionários, quando se fala PIB de Campo Grande, as pessoas já falam: opa, igreja missionária. Pastor Carlos Elias, eu conheço. É uma igreja séria, é uma igreja que tem palavra, é uma igreja que envia os seus membros para o campo missionário. É uma igreja com grandes contribuições financeiras. É uma igreja que ora por missões. É uma igreja que cuida dos seus missionários. Eu escutei de um missionário outro dia, que a PIB de Campo Grande agora é quase uma extensão das Juntas de Missões Nacionais, pastor. Porque quase a nossa igreja toda está trabalhando em missões nacionais. Nós temos agora aqui na igreja 5 MMVs, que são missionários mobilizadores voluntários. Agora, né, temos aqui a nossa irmã Fabiana, ia falar Fernanda, ó, Fabiana. Temos Martinha agora, oficialmente, ela era voluntária há anos, agora é oficialmente nossa MMV. Temos a Silvia, temos Odete, temos Cauane. Então a igreja está se movimentando como uma igreja missionária. E glória a Deus para isso.
E além disso, irmãos, nós temos influenciado, pelo menos no âmbito da nossa denominação, o trabalho missionário no Brasil. Isso é para glorificar a Deus. Isso é para agradecer a Deus. Mas fica para nós essa reflexão. O que tudo isso representa? O que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos continuar fazendo para ser uma igreja missionária? O missiólogo Michael Goen, ele diz o seguinte, que uma igreja missionária é aquela que entende que a sua existência está direcionada para fora. Uma igreja missionária, ela é aquela que entende que o seu papel é influenciar o mundo pelo Evangelho de Jesus Cristo. É uma igreja que entende que a sua identidade missionária, irmãos, não é só ir atravessar o oceano, mas a identidade missionária de uma igreja começa internamente. A identidade missionária de uma igreja, ela precisa mudar a vida interna da sua igreja. O louvor, a comunhão, a liderança da igreja, a estrutura da igreja precisa estar direcionada para o trabalho missionário. Por que isso, irmãos? Porque nós só podemos dizer que realmente somos uma igreja missionária quando entendemos ou entendermos que o Deus que governa a igreja é um Deus missionário. O Deus que governa a igreja está em missão, irmãos. E é por isso que a igreja é missionária. Nós, irmãos, vamos entender que somos realmente uma igreja missionária se as nossas atitudes, vida, relacionamentos apontarem para a glória de Deus que está em missão. Tudo isso, irmãos, é para a glória de Deus. Nós precisamos entender que é Deus que está em missão. E por que Deus está em missão, irmãos? Para a glória dEle. A natureza proclama a glória de Deus. Os reinos são de Deus. O universo foi criado por Deus. É para Ele, irmãos, não é para nós. Não é para uma placa de igreja, para uma denominação. É para a glória de Deus. O Salmo 19 diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O apóstolo Paulo continua em Colossenses 1,6. Ele, Jesus, é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis. Sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. E ele ainda diz em Romanos 11:36, porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. É nisto, irmão, que a igreja precisa se firmar para pregar, adorar e ir aos confins da terra. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu e você precisamos terminar esse mês entendendo isso, irmãos. Missões não é só a oferta. Missões não é só fazer o doce. Missões não é só ir. Missões é glorificar a Deus que tudo pode. Meus irmãos, Jesus tem todo o poder. E é para Ele que nós saímos. É para Ele. Ministério delas que tem o curso, Homem ao Máximo, o curso é ferramenta, porque o Senhor é que precisa ser glorificado. Ministério de Missões, nós precisamos ser mais missionários. Homens precisam ser mais missionários, integração, pastores, diáconos. A igreja precisa funcionar para a glória de Deus e não do homem. É para Ele, irmãos, não é para nós. E aí sim nós seremos uma igreja missionária, apontando para a glória de Deus, indo por todo o mundo e dizendo que só Jesus Cristo salva. Porque nós vamos entender que a nossa vida é para a glória de Deus. Nós vamos entender que a nossa dedicação, irmãos, não é para nós, é para que o Senhor seja conhecido entre todas as nações. É para isso. Quando nós lemos esse texto, Pedro e João estão indo ao templo, estão indo adorar o Senhor, estão indo orar, lá no versículo 1. Eles estão indo já na parte da tarde,
no último período de oração, de 3 às 18 horas, hoje no nosso horário, né? No horário que nós conhecemos. E eles estão indo lá orar, eles estão indo ter comunhão, eles estão indo buscar ao Senhor. Os apóstolos, eles mantêm a sua comunhão com Deus no templo. O texto, irmãos, não diz se aquele paralítico, o horário que ele chegou. Não diz se ele chegou naquele horário, naquela tarde. Ele não diz se ele chegou mais cedo. Mas eu acredito que ele tenha chego ali por volta já ainda da manhã, para que o dia pudesse render, né? Afinal de contas, ele esperava esmola, ele esperava ajuda. Então, talvez chegar mais à tarde não seria propício para ele, não teria um grande ganho. Mas é certo que aquele homem estava ali. Se você prestar atenção no texto, diz que aquele homem, ele era levado. Aquele homem, irmãos, ele não tinha controle sobre a sua própria locomoção. Aquele homem não podia decidir se ele ia para um lado ou se ele ia para o outro. Aquele homem sempre dependia de alguém. Isso, irmãos, é triste. Imagine você tem o desejo de ir em algum lugar, mas você não pode. Você precisa esperar alguém. Você precisa que alguém te leve. Você precisa que alguém te busque. Porque você não tem um controle sobre a sua locomoção, sobre o seu ir e seu vir. Aquele homem não tinha perspectiva. Atos 4, 22, vai dizer que aquele homem tinha 40 anos. E aqui diz que ele era desde nascença. Então ele nasceu assim e já tinha os seus 40 anos. E é interessante que ele está à porta do templo. Pode ser, irmãos, que aquele homem nunca tinha entrado no templo. Nunca tinha louvado ao Senhor com os salmos. Nunca tinha escutado os profetas, o profeta Isaías, sobre a vinda do Messias. Ele era um homem, irmão, socialmente isolado, espiritualmente desinformado. Não tinha o contato com a palavra, com aquilo que Deus queria falar ao seu povo. E aí os apóstolos estão chegando, estão se movendo para aquele templo, para a adoração. Então esse homem vê uma oportunidade. Lê comigo o versículo 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Olha, ele estava ali pedindo ajuda, pedindo oferta. Olha, mais uma oportunidade. 2 homens estão entrando no templo, com certeza eles vão me abençoar. Afinal de contas, eles são religiosos. Eles estão entrando aqui para adorar a Deus, e é hoje que eu vou ganhar mais uma oferta, mais uma ajuda. Ele viu os apóstolos ali, e ele fez o que ele sempre costumava fazer, pedir esmola. Certo da compaixão das pessoas. Ah, meus irmãos, isso mexe com a gente, não é verdade? A compaixão, o outro mexe com a gente. A gente sempre procura algum jeito de ajudar. Às vezes até para se livrar logo da pessoa, né? A pessoa chama, me dá uma ajuda, toma aqui, vai. Já ajudei, fiz a minha parte, me envolvi. Não, pastor, dinheiro eu não dou não, eu compro lanche. Aí vai lá, compra o lanche para a pessoa. Mas isso é certo que essas coisas mexem com o nosso coração, com a nossa sensibilidade. Eu lembro uma vez, eu estava indo ao Paraguai, cadê o nosso missionário? Está ali. Estou usando vocês direto para contar, né, os testemunhos. Irmãos, eu ia no Paraguai visitar o casal missionário, lá fazer um trabalho missionário, eu da Núbia. 1 ano de casado, era magrinha ainda, estava magrinho, pastor. Aí casei com a Danúbia, né? Ela cozinha bem, gente, dá para ver, né? Que ela cozinha bem. Irmãos, 1 ano de casado, a gente foi fazer o trabalho missionário, aí o missionário falou assim, ó, toma cuidado. Quando vocês chegarem, nem sei se eles lembram isso, né? Quando vocês chegarem em Cidade do Leste, ali na fronteira com o Brasil, parou o carro, já entra para a rodoviária, porque fica muita gente pedindo, né? Em volta ali, não tem segurança em volta da rodoviária de Cidade do Oeste, então corre. E aí pegamos, né? Passamos lá para pegar a licença para ficar no Paraguai, entramos, chegamos na rodoviária, irmãos, escuro, não tinha ninguém. Aí eu falei, não, o missionário só queria me assustar, né? Para eu ficar orando mais por ele. Falei assim, eu abençoo o missionário. Irmãos, quando o carro parou, mas surgiu tanta gente, eu não sei de onde que era. E eu só escutava prata, né? Prata. E eu peguei, Danúbia, abaixa a cabeça e corre.
Então a gente pegou a maca, correu e fomos para dentro da rodoviária, porque tinha segurança. Mas quando eu consegui observar ali em volta, eram várias casas de plástico. Casas não, né? Barracas de plástico. E as pessoas ali, mulheres, crianças, e meu coração se compadeceu delas. Falei, meu Deus, o que pode ser feito por essas pessoas? O que nós podemos fazer? Por quê, irmãos? A pobreza, a questão social, ela move com os nossos corações, com a nossa compaixão. E não é diferente aqui, aquele paralítico, ele sabe disso. Olha, eu vou pedir a esmola e eles vão olhar para mim e vão me dar alguma coisa do que eu estou precisando. Agora, irmãos, o interessante, a cena aqui, eu digo que ela vai tomar uma proporção extraordinária. Preste atenção comigo, no versículo 4. Pedro, fitando juntamente com João, olhando, né, disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Olha que interessante. Pedro vai, entra, aquele homem pede a esmola, e é interessante como se pede esmola geralmente, né? Hoje em dia não, mas se tinha a prática de abaixar a cabeça e levantar a mão, né? Sem ter contato, sem contato com a pessoa que iria ajudar. E Pedro diz, olha, rapaz, me olhe para mim. Eu acho que esse rapaz deve ter pensado o seguinte, é hoje que eu vou comer um cordeiro assado, hein, pastor? Porque ele está mandando eu olhar, ele não quer me dar só a oferta não, ele quer olhar, então deve ser grande aqui um saquinho de dinheiro. Cofrinho missionário da PIB de Campo Grande vai ser ali dedicado totalmente para mim. Então a expectativa era grande. Ele olha para eles na expectativa em receber alguma coisa. O 5 diz que ele olha atentamente esperando. Era prática, era o que ele sabia fazer, o que estava acontecendo. E aí Pedro mostra algo extraordinário, irmãos. Pedro não quer somente dar uma esmola para ele. Pedro quer ver aquele homem. Pedro vai fazer um ato surpreendente. E aí o que Pedro diz? Você sabe? Não tenho prata, nem ouro. Irmãos, imagina. Você está esperando receber alguma coisa. Você passa o dia inteiro ali para ganhar um trocadinho, uma esmola. Aí vem Pedro e diz, olha para mim. Aquela pessoa olha, ele diz, não tenho prata nem ouro. Imagine a cabeça daquele homem que está com a esperança de receber algo. Ele diz, não tenho prata nem ouro. Então ele deve ter pensado, mas pediu para eu te olhar para quê então? Já que o que eu preciso você não tem. O que eu quero você não tem. Ah, meus irmãos, eu queria essa manhã alertar a gente para isso. Imagine se Pedro e João tivessem parado aqui. Se tivesse um ponto aqui, ao invés, né, da vírgula, talvez Pedro e João não entrariam para a história. Talvez esse momento não tivesse acontecido. Talvez Pedro e João tivessem aqui terminado o seu ministério. Porque eles iriam olhar pelo que eles não tinham. Eles iam falar com aquele homem apenas o que eles não tinham. O que eles não poderiam fazer. E realmente não poderiam. Mas, irmãos, talvez eu e você não estaríamos falando deste momento. E nem talvez falando de Pedro e João. Quando, irmãos, nós olhamos para o que nós não temos, nós não vamos para lugar nenhum. Quando nós olhamos o que nós não temos, irmãos, nós limitamos nossas vidas e ministério ao que nós vemos e tocamos no presente, nós não avançamos, nós não vemos os milagres e nós não glorificamos a Deus. Irmãos, quando eu olho para o que eu não tenho, eu limito a minha ação. Eu olho e digo, eu não tenho, eu não posso. Ah, pastor, eu não vou fazer porque é R$1.000, eu tenho 999. Então não é a vontade de Deus que eu faça. Eu não vou fazer porque eu não tenho essa ou a outra formação. Eu não vou fazer porque eu não tenho carro. Eu não vou fazer
porque eu não quero, ou eu não posso, ou eu não consigo. A gente sempre é negativo, porque eu olho aquilo que eu posso pegar, eu olho aquilo que está à minha frente. Olha, agora eu posso porque eu tenho recurso. Irmãos, se nós olharmos para isso, a Alhambra não era feita, não é isso, irmão Davi? Se nós olharmos para isso, 31 igrejas, filhas dessa igreja, não seriam construídas. Se nós olhássemos para isso, irmãos, nós não teríamos 40 adoções missionárias nessa igreja. Se nós olharmos para isso, irmãos, a igreja do Senhor não avançaria ao longo desses 2000 anos. Porque nós temos, irmãos, essa mania de olharmos só o que nós não temos. Não olhe, irmão, para a impossibilidade. Creia. Eu faço ou deixo de fazer porque eu não tenho. Não se prenda nas impossibilidades, meus irmãos, nessa manhã. Não se esqueça da palavra de Jesus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu, Jesus, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo, eu tenho o poder, e é no meu nome que eu os envio, e vocês farão tudo isso. Batizar, pregar, discipular, porque eu, Jesus, estou com vocês. Eu, Jesus, estou com vocês. É esse o poder que você deve crer. Não olhe para as suas impossibilidades. Olhe para Jesus que tem todo o poder, meus irmãos. E Jesus diz mais ainda lá em Atos 1, capítulo 1, versículo 8. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, o poder de Jesus, presta atenção, você que está em casa, presta atenção também. O poder de Jesus não é para aumentar patrimônio da igreja. O poder de Jesus não é para você subir de cargo. O poder de Jesus não é para você ganhar cargo na igreja. O poder de Jesus não é para você ser influenciador da internet. O poder de Jesus não é para você ser famoso. O poder de Jesus é para você ser testemunha do Deus que é único, digno de ser adorado. Louvado seja o Senhor. Ele, irmãos, é digno de ser adorado. E Ele quer que você seja testemunha, irmãos. Não é para o seu nome ser conhecido, não. É para todas as famílias da terra conhecerem que só Jesus Cristo salva. Não se esqueça porque você está nesse mundo. Você está aqui, irmãos, com propósito. Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Louvado seja o Senhor. O texto, irmãos, continua. Graças a Deus por isso. Pedro diz, eu posso não ter prata nem ouro, mas eu tenho algo melhor para você. Algo que irá transformar a sua vida. Algo que nem ouro e nem prata podem comprar. Pedro sabia exatamente o que ele estava falando, irmãos. Ele viu e ouviu Jesus falar. Ele esteve com Jesus. Quando ele afirma que o poder, Jesus diz, que o poder dele acompanharia os apóstolos. Nesse momento, versículo 6, a parte B. O que eu tenho, eu dou. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Irmãos, Pedro olhou para a impossibilidade? Não. Ele olhou para o que ele tinha, e o que ele tinha, irmãos? O nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, ele invoca aqui, irmão, Jesus, porque Jesus poderia mudar a vida daquele homem. Jesus poderia trazer mais do que prata e ouro. Jesus traz a salvação. Jesus traz vida e vida em abundância. É nessa autoridade que Pedro fala. Qual era a autoridade de Pedro, irmãos? A não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Dele mesmo ele não teria nada. É nesse nome que ele fala. Pedro fala, irmãos. Eu já estou caminhando para o fim. Pedro fala
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta e anda. Sabe qual é a autoridade de Pedro? É a autoridade lá em Lucas 24. A autoridade de quem venceu a morte. E diz assim um texto, que as mulheres ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. É a autoridade de quem venceu a morte, de quem tem a chave, irmãos, da vida eterna, de quem foi prometido e veio, de quem é o caminho, a verdade e a vida. É a nossa autoridade que Pedro falou. Ele não está aqui, ressuscitou. Ele está vivo. Nosso pastor trouxe essa mensagem este mês. Irmãos, se nós não cremos nisso, por que estamos aqui? Se nós não cremos que Cristo venceu a morte no Calvário, que ressuscitou, está vivo e vai voltar para buscar a igreja, por que nós estamos aqui? Por que nós estamos fazendo mês de missões? Porque você está ofertando. Então não olhe para a impossibilidade, olhe para Jesus. O seu Deus é o Deus que ressuscitou dos mortos, é o que está vivo, é na autoridade de quem é soberano. Olhe para Jesus, levanta e anda. E aquele homem levantou. Aquele homem teve sua vida transformada. Mas, irmãos, qual foi a consequência da cura daquele homem? Pedro e João ganharam tapinha nas costas? Pelo contrário, se você continuar lendo o capítulo 4, vão ser presos. Mas a consequência da cura daquele homem foi a glorificação de Deus. Foi Deus sendo louvado. Versículo 8, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. Se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Irmãos, toda a consequência, todo o resultado daquilo que nós fazemos precisa glorificar a Deus, precisa louvar ao nome do Senhor, precisa dizer entre as nações: o meu Deus reina, Ele está vivo. Irmãos, a igreja precisa voltar a entender isso diariamente, indo para o trabalho, na locomoção, no BRT, no trem, na barca, seja lá onde for, onde você estiver, na Disney. Você precisa glorificar a Deus. Tudo é para Ele. Então, meus irmãos, não olhe as impossibilidades. Olhe, creia, seja forte e corajoso. E para terminar, irmãos, nesta manhã, eu termino com Hudson Taylor, grande missionário, que dizia o seguinte: a obra de Deus, feita do jeito de Deus, jamais deixará de contar com o sustento de Deus, porque é tudo dele. Quando Deus chama, meus irmãos, não tem para ninguém, porque Ele tem todo o poder, amém?